O pessoal pergunta muito, fala muito dessa questão aqui, a prova da Lua. Vamos começar aqui com a prova da Lua, então. E eu não sei porquê, e a gente tá falando mais ou menos dos anos 2000, surgiu esse assunto de o homem foi à Lua não no meio da sala de aula, faculdade de jornalismo. Aí o cara, claro que não foi à Lua, tudo mentira. Ele falou, foi porque daqui da Terra dava pra ver o módulo lunar pousado na Lua. Dava pra ver? Não dá. Não tinha como? Não, com o telescópio? Não dá. Ah, a teoria do cara, o próprio Sacani. O que fazia ele acreditar que o homem foi pra Lua não é verdade. Não dá pra ver, não. O próprio Sacani refutou. Que dá, então vamos lá. Pra você ver o módulo lunar, eu já fiz essa conta ao vivo até. Pô, eu usava esse argumento, agora não vou poder usar mais. Você precisa de um telescópio, não. Esse aí não. Pô, eu usava esse argumento, não vou poder mais agora. Então, olha lá, o que fazia ele acreditar que o homem foi pra Lua foi refutado pelo próprio Sacani, que também acredita. Mas eu vou te dar outro. Me manda, Vai dar outro argumento. Substitui que agora eu fiquei sem chão aqui. Pra ver o módulo lunar pousado lá, eu já fiz essa conta ao vivo. Você precisaria de um telescópio de 150 metros de diâmetro. Olha isso. Pra ver qualquer coisa na Lua, você precisa de um telescópio de 150 metros de diâmetro. Né? O nosso é, sei lá, é minúsculo, né? 5, sei lá, 10, 20. Salve Roberta, já dei salve pro Learte também, pra Catarina, pro Fábio. Bruno, Matheus, o Nery, Henrique. Salve Diego, a Carol. Salve Carol, É isso aí, né? Mas tem que cuidar, né? Tem que se alinhar aí. Tarsila, Amanda, Pedro. E o máximo que a gente tem hoje na Terra é de 10. Pô, aí tá bravo, hein? Porra. Então, não dá. Mas, o que que acontece? Fala hoje? 10, Aí precisaria de talvez 150. tenha sido isso que ele quis falar. Quando os astronautas foram lá na Lua, eles Ou deixaram... então eu entendi errado também, né? Então, eles Amanda, deixaram Pedro. um espelhinho, Ah, um conjunto de espelhos. entendi. E aí o que acontece? Você vai em observatórios, alguns Você observatórios... hoje, consegue... principalmente, você atira o laser exatamente naquela Salve, coordenada Minardi. e o laser volta. entendi. Se você atira pro lado, Ah o lá. laser não volta. Então a gente... Aí pronto. Ele tirou o argumento. Que o argumento dos caras é, não, dá pra ver. A base lunar lá, dava pra ver o negócio. Não dá. O próprio Sacani admitiu. Aí qual o argumento que ele dá no lugar? Que tem um espelho lá. Que os caras miram laser aqui no espelho. Volta o reflexo, então tá lá. Então você mede o movimento, tudo por aí. Primeiro, imagina o tamanho que teria que ser esse espelho. Pra você poder medir e dar forma pra ele diante da Lua, que já é relativamente pequena em relação à observação daqui. Então esse espelho teria que ser gigante. Como que eles levaram esse espelho lá, naquele bagulhinho de alumínio lá? Que eles... Aonde? Tava no porta-luva? Ia ter que ser um espelho gigantesco. Que fosse pequeno, que fosse no mínimo o tamanho daqui, da minha interface aqui, do meu pré. Mas isso aqui não é nada, não ia dar. Ia ter que ser no mínimo o tamanho dessa bandeira. Já ia ser minúsculo, qualquer cientista ia falar. Que não ia ter como se acertar daqui num negócio desse aqui, ó. Ia ter que ser grande, velho. Como o cara levou esses espelhos grandes, né? Agora, mesmo que tenha levado, precisa ir humano levar? Não dá pra ter jogado um foguete que bate lá, cai, quebra, ele já é espelhado e fica lá? Né? Isso aí não prova nada. Agora, não é nem isso. A questão é, qualquer lugar que você mirar ali no ponto certo da Lua, que vai dar a reflexão, é igual quando você pega... Vocês nunca viram qualquer coisa assim, pega um reflexo de uma luz no espelho. Se você apontar a luz pra luz, pega uma luz vindo aqui, pega um CD, um espelho CD, nem existe mais, de onde eu tirei esse CD. Pega um reflexo, um espelho, quando você aponta o reflexo do espelho, você não consegue refletir na parede? A gente fica brincando com o gato, né? Fazendo o bichinho atrás da bolinha, do reflexo. Pega esse reflexo, aponta na própria luz. Vai bater no seu olho. Vai, pum, vai te cega na hora. Certo? Ali é o ponto central que reflete. É só você mirar o laser pra ir na Lua de uma forma central que bata e volte, fique linear, contando com a angulação da luz, né? Então é uma correção. É aí que entra o cálculo que confunde todo mundo, mas não muda nada pra simetria, pra quem estuda o que a gente estuda. E aí se você bater ali, volta. E pronto, não precisa de espelho nenhum, A Lua é reflexiva, é só o que ela faz, não é? Segundo eles mesmos. Porra, que papo é esse? Que papo de idiota, meu. Esse é o argumento, velho. Agora, quando bate e volta, e por aí você vai poder medir o movimento da Lua.
E tudo, não precisa de espelho. Ué. Agora, mesmo que tivesse o espelho, não precisa de humano pra mandar o espelho. Ia ter que ser um espelho gigante também, que proporção ia ter pra você mirar um laser daqui na lua e acertar o espelho? Meu Deus do céu, velho. Que tempos são esses? Mas tá bom, né? Que fosse verdade, isso não é argumento, entendeu? A gente não tem nada contra, não tem nenhuma vou defender. A hora que se provar, beleza. Agora o problema é o contrário. Quando os caras defendem, mesmo tendo tanta prova contrária, né? Os caras perderam a fita, gravaram em cima, né? Não tinham ido nem no espaço ainda. Os russos foram no espaço, ali de fato foram. Os caras se desesperaram, do nada eles foram pra lua, né? A própria galera que trabalhou ali admitiu. Os próprios astronautas ali que eram militares tinham vergonha. Porra, por que a gente não pode questionar, né? Analisar. Salve Yara, Silvana, Marco, Guilherme, Alessa, Carrasco. Bob, deixei o ateísmo recentemente, mas tenho algumas dúvidas. Por que Deus, seja o cristão ou não, se manifestava para os povos que tomavam conhecimento dele? Por que não há avistamento de Cristo antes do cristianismo? Ou tem, eu não sei. Tem, né? A forma messiânica sempre teve aí. A grande questão para Deus é conseguir se limitar e ainda assim ser aceito. O que eu quero dizer com isso é que se ele for absoluto, pleno e perfeito, ele está sozinho no vazio. A luz, incluindo todas as cores, as perspectivas, ela é perfeita, mas ela está sozinha no vazio. Portanto, ela apaga, ela não tem perspectiva, não tem referência. Como que ela vai se limitar, se fracionar, mergulhar nas suas cores, para ter surpresa, para ter companhia? Logo ela vai se diminuir e ela vai ficar à mercê do todo, ou da coesão, por mais errônea que seja. Então Deus, ele cuida de um povo, ele cria um povo para confiar num povo e depois poder se diminuir e nascer lá, viver lá, para ele existir, para ele ter surpresas, a única coisa que ele não tem. Então nisso a gente está falando da consciência. A gente está falando matematicamente, até um ateu teria que aceitar isso. Você não precisa dar nome, você não precisa ser... Hoje dá para entender isso cientificamente. Então é mais... tudo é átomo se movendo, tudo é energia se movendo. Tudo é comparação de ritmo, né? O átomo com as suas 7 camadas, a luz com as suas 7 cores. Ela acelera e se compara consigo mesma, que é a única coisa que existe na escuridão. Deus, sendo todos esses ritmos, toda essa comparação, esse tecido intrínseco que ninguém nega, tá tudo conectado, a ciência sabe disso, a ciência prova isso. Então essa conexão que faz de tudo uma coisa só, não importa o que você pense no universo, tá entrelaçado pelo entrelaçamento quântico, a ciência sabe disso. Tudo é uma coisa só, sem nossa interpretação não existe nada. Você não vai achar planeta, não vai achar água, você acha água porque comparou com a sua densidade, com o seu corpo. Senão era vapor, era gelo, era átomo. Tudo que a gente espera encontrar no universo depende do que nós somos. Esse é o fato que ninguém pode negar. O universo vive em nós, a imagem e semelhança da nossa coerência. Isso é o ponto de coesão entre todos. Então, sempre que você precisa interpretar a realidade para poder não se sentir louco, você precisa do verbo, você precisa da comparação, do raciocínio, da troca de perspectiva. Você unir 12 sábios, 12 cores, 12 deuses, 12 tribos, 12 tons, olhando a luz de todos os ângulos de si mesma, a verdade eterna, sólida, se olhando de opostos, portanto se contradizendo sem deixar de ser verdade. Portanto precisam se unir e a luz nasce dessa união que trabalha como paradoxo. O Messias é esse, no meio das diferenças verdadeiras, a coesão das perspectivas relativas. Esse é o Messias. Então em toda coesão, seja numa tribo, seja aqui, você indo pesquisar aqui na América do Sul, você vai ter o Kukulkan, né? Quetzalcoatl, você vai ter a serpente alada, ou seja, uma cobra que rasteja lá no fundo e voa. O alfa e o ômega. Eles esperavam ele voltar e vir os espanhóis, eles não conseguiam enxergar ali, não tinha referência. Eu vi esses dias alguém falando isso, que eu falei há muito tempo atrás, e um cara que estuda aí falando a mesma coisa, né? Até dando uma bronca numa mulher aí esses dias. Falei, aí, tá vendo como eles sabem, né? Que os caras não enxergavam o navio, eles viam alguma coisa vindo ali, voando no mar, porque eles não tinham referência, não tinham pacote cognitivo pra enxergar aquilo ali. Então eles viam ali, pra eles era uma experiência extra, como se estivesse fora da consciência do padrão ali, era uma experiência expansiva, né? Que transbordava o padrão deles. Então pra eles aquilo ali era a promessa sendo cumprida, né?
a volta do Messias. E era, né? Era Cristo da Europa voltando e trazendo aquela comunhão universal e que foi prometida, né? De fato era. Mesmo que fosse as margens daquilo, as células daquilo, foi aquilo chegando aqui. E muita gente pode falar, nossa, veio esse cristianismo em cima dos indígenas. Mas os próprios indígenas buscavam aperfeiçoamento, esse encontro com a eternidade, com as respostas. Eles muitas vezes sacrificavam crianças, os velhinhos, eles tinham atividades dolorosas para eles mesmos, vindas de tempos dificultosos, onde aquilo era até necessário. Então Deus resolveu aquilo que os machucava. E evoluir é ter a chance de se encontrar com a coerência eterna e fazer parte dos povos do mundo. Então as cores, elas se reúnem na luz e nem por isso se apagam, pelo contrário, seus tons se fortalecem, seus tons são abastecidos pela luz. Então esse é o processo, né? Esse é o circuito. A gente tá tirando Legal. a coordenada que eles falaram, Legal. deixaram. Sim, substituiu legal. Então é isso aí do laser. Foto não dá. Foto não dá. Então, mas e quantas pessoas que vêm e interagem com entidades de outras religiões? Todos os deuses e entidades existem ao mesmo tempo? Existem as essências, né, ô Carrasco? Se você for lá, a pessoa vai dar interpretação na sua forma, na sua tela mental. Se você sentir a tonalidade caótica do vermelho, emocional, daquela cor que fica mais tempo queimando no vazio, você vai dar uma forma diante do que você lembra, que tem a ver com aquela emoção pra você. Então, em uma tribo tal, vai ter uma entidade tal. No outro lugar, lá do outro lado, vai ter um outro nome. Mas a essência vai ser a do vermelho. Mesma coisa pro azul, pro laranja, pro amarelo, pro verde. Por isso tem 7/12 deuses em todo canto. São as essências, as emoções nunca mudam. Agora, como você vai interpretar, como você vai dar forma na sua tela mental para aquela emoção? Vai depender do que você decorou. Vai depender de como aquela emoção se expressa no seu reino. Por exemplo, no seu reino, o vermelho, muito caótico, ele é visto como mal. Porque está no reino, no templo dos budistas lá. Onde eles ficam no amarelo, meditando. Ou num templo da lógica robótica dos anjos, onde eles ficam repetindo eco. Aí você, vermelho, emocional, você é o mal ali. Agora, se você fosse pra Esparta, onde o bem, todo mundo é caótico, é guerreiro, é forte. E você é um cara que... Por mais importante que seja, que ele é a paz. Eles estão até com inveja, com raiva daquilo. Mas aquilo pra eles vai ser opa, aqui você não tem que estar aqui. Você é o problema aqui. Você não quer lutar. Então você vai ter que encontrar um lugar. Você medita, então tira a força daí pra curar. Pra planejar. Você vai ter que participar do caos, da guerra de qualquer jeito. Senão você tá excluído. Entendeu? A coesão, a perspectiva. E os reinos, eles são diferentes, né? E a essência é a mesma. Mas agora, o que é válido, o que tem mais valor, vai depender dos tempos. Os guerreiros têm mais valor em tempo de guerra. Então as tonalidades, elas precisam estar juntas para darem o contraste, para darem o timbre umas das outras. Você só sabe que tá na escala a música comparando as notas, né? As notas definem seus próprios tons. As diferenças, o alheio, define a sua propriedade. A coesão é a unidade. É aí que entra o paradoxo. E o quântico trabalha nisso, com isso. Tá, daqui da Terra não dá. Teria que ter um telescópio de Mas 150 é metros. porque o módulo lunar pequeno. ficaria muito pequeno olhando? É muito pequeno, cara. Entendi. É uma coisa mínima, né? Mínima. Entendi. Não dá Seria pra ver. um átomozinho. Ali seria, como se fosse. né? Outra, ó lá, ó. Na super... Outro bug que eu sempre uso de exemplo pra conscienciologia. Tá vendo o que ele falou? O módulo lunar, por maior que seja, ia virar um átomozinho. Ó a conscienciologia aí, eles não percebem. Ah, é? Então o módulo lunar ia virar um átomozinho, em perspectiva pra quem olha. Tá certo. E o cara, então? Ia virar o quê? Uma partícula subatômica? E o isqueiro do cara, então? Ia virar o quê? Uma coisa que nem existe? Vai pro zero? Vai pro menos zero? Entendeu? Não tem nexo nenhum. Só a conscienciologia explica isso. Que é perspectiva, é referencial. É um degradê fractal. Eu sempre dei esse exemplo pra vocês, né? Na janela. Imagina o cara lá naquela janelinha do prédio. Lá na puta que pariu. A janelinha já tá assim, ó. O cara do tamanho do átomo. E o relógio do cara? E o ponteiro do relógio do cara? E a própria molécula do cara, então? Foi pro menos 1, menos 10? Não faz sentido matemático sem o fractal. Sem a consciência. Estão entendendo o que eu tô falando? Salve, Bruna. Salve, Nova Revolução.
Alguns veem os grilos de antigamente como os drones de hoje. Dependendo da... Marco Antônio... tem uma sintonia, né? Tinha gente que com a macumba ali ficava naquela sintonia e ficava olhando com os olhos. Tem rituais que dá pra você entender cientificamente isso aí. E que vai voltar a existir com a tecnologia. Você sintoniza ali o sistema cognitivo, a tradução cognitiva do animal, e você enxerga com os olhos dele. Mas é magia, mas é ciência também. Depende da época que você tá. Exatamente, Carrasco, é isso aí. É a única coisa que explica, na verdade, né? O resto eles ficam brigando pra alguém ter razão, o resto não. Valeu, Fernando, tamo junto. Boa tarde, Michele. Lopes virou um comrade do lado do sacana. O lado dele é todo místico, aí disfarçando. Também pra ser cortês, acho, né, Rogério? Pra ser cavalheiro também, ele não vai sair ali causando. Eu também fiz isso com os caras lá, né? Não tem jeito. Espero não parecer hipócrita, mas eu também não vou sair me impondo. Eu já fiz até demais. Boa tarde, Urbano. Então vamos lá. Vamos continuar vendo aqui. Benefício da Lua. Mas o laser o pessoal acerta. Mas esse espelho é grande? Ele tem um diâmetro Ele é um grande? espelho, sei lá, cara. O tamanho dessa mesa aqui, mais ou menos. Um espelho do tamanho de uma mesa. Mesmo que fosse o espelho do tamanho dessa mesa. Como que aquele módulo lunar que a gente viu, de alumínio ridículo lá, de papel alumínio, crepom e cola tenaz, cola print. Como é que a gente vê aquele negócio lá levando o espelho desse tamanho da mesa? Já não ia dar. E mesmo que levasse o espelho do tamanho de uma mesa. O espelho do tamanho de uma mesa na lua. Você vai mirar o laser daqui e você... Os caras são foda. Os caras não perdoam, mano. Os caras não... eles tinham os Goin. Mas é Goin, mas é Goin 2.0. Porra! E o cara consegue mirar... tem uma série. Uma série espelhista. O cara mira mais ou menos... Ele sabe mais ou menos onde é que tá Não, ali, ele né? tem a coordenada exata Perfeito. da onde eles deixaram. Tá. Tanto que se você mira pro ladinho... Pois é, Fred, tem esse tipo de coisa também, principalmente nas visões, né? Do apocalipse, o cara vai dando a forma que tem ali, por isso que tem que interpretar. O laser vai e não volta. Sim. Quando você mira... Olha lá. Se você mirar do ladinho do espelho, você tá aqui na Terra, a Lua tá assim, ó, pequenininha. Você vai mirar no espelho do tamanho dessa mesa. Proporcionalmente tá um átomo. Você vê a luz do ladinho! Bem ladinho! Toda a curvatura, né? Porque faz devido... Eles dão explicação, claro que é todo o giro da simetria, o tecido... É todo o tecido, né? Simétrico, que é óbvio pra nós. Mas pra eles, a gravidade, não sei o que, puxa a luz. Todas as distorções da luz. Se você tá do ladinho do espelho, não funciona. É lógico, tá mirando num ponto de reflexão, que eu expliquei pra vocês no começo do vídeo aí. Tem que bater no meio e voltar, né? É igual quando você tá com a luzinha na parede lá com o seu espelho brincando com o gato. Se você mirar a luz no próprio espelho ali, vai vir no seu olho, né? Mirar o reflexo na própria luz, vem no seu olho. Aí isso aí é assimetria, pô. Isso aí é... eu acertei o espelho, é tamanho dessa mesa. Moleque! Os caras são foda, velho. O espelho, o laser vai e volta. Com a coordenada Com certinha. a coordenada certinha. Legal. Então essa aí é uma das maiores provas, cara. De que... E os caras calculam também Se tivesse parada a lua e a Terra parada, todo mundo parado, ele acertar esse laser no espelho do tamanho da mesa lá na lua, maluco, já não faz sentido físico já. Agora, tem a atmosfera, tem o giro, tem o movimento da Terra, da lua, de toda a poluição. Moleque! Os caras estão tirando nós. Eles acertam que acerta a lua, já é difícil. Se você botar no ponto certo ali, você vai bater e refletiu. A lua reflete, porra, não precisa no espelho. Agora, o espelho do tamanho da mesa... Os caras levaram naquela carroça lá. Porra, botasse lá um transmissor, um rebatedor, então nosso sinal ia ser magnífico. Vocês iam captar a comunicação do mundo inteiro. Eu tô nada a fazer lá, não. Vai fazer o que lá? Mano. velocidade do laser de ida e volta pra saber se ele tá fazendo o trajeto Isso. inteiro e não voltando É, antes. fora tá se movendo e girando, 1 milhão os dois, 350 Entendi. Exatamente. É porque 400 mil, oscila, depende, né? depende onde que a Lua tá. Não dá. E é assim que eles vão medindo, e é assim que a gente sabe que a Lua se afasta da gente a 3,8 centímetros por ano. Pô, precisa. É só mirar pra lua, você vai medir do mesmo jeito. Não precisa do espelho. Entendi. Então é tudo com essa medida aí. Uhum. Então, essa medida tem. Foto não dá pra fazer. Isso é infelizmente. interessante também, que eu já vi o pessoal do design inteligente falar que se você anda pra trás no tempo, como a Lua tá se afastando,
se a Terra tivesse... É engraçado, né? Antes os cientistas, eles procuravam falar coisas que se adequassem à coerência. Agora não, eles falam o que eles querem e eles riem da coerência. Se você defender a coerência, é burro, ignorante. Caraca, velho. Existem axiomas inegáveis. Não precisa estudar pra ver os axiomas. Desculpa. São os estudos que se esforçam pra concordarem com os axiomas. É o contrário. Pelo menos deveriam se esforçar, né? Nem eles fazem mais. 4,5 bilhões, a Lua estaria tão próxima da Terra que ela ia ser atraída pela... Ela não só estava próxima da Terra, como ela estava dentro da Terra. Olha lá. Ah, entendi. A ideia... Até o dia essa que bateu. teoria que Exatamente, ué. a teoria mais aceita é que a Lua saiu da Terra. Saiu da Terra. Foi Como é que é impacto. essa teoria aí, Sérgio? Falei isso esses dias pra vocês, em alguma live aí, né? Porque tem cara que fala, ah, não, a Lua veio e foi capturada pela órbita da Terra. Não dá, os caras fizeram as contas, o peso, o tamanho. Não dava pra um objeto daquele tamanho ser capturado pela Terra. E ficar ali, não explodir, não partir, não cair, não colidir. Aí começaram a ter que inventar outra teoria. Ah, então se não dá pra vir pra órbita, então como a Lua surgiu? Ah, então a Lua deve ter vindo da própria Terra. Aí do nada a Lua veio, foi girando, foi se afastando. Do nada não tem mais gravidade. Um peso ali, que devia voltar e bater, ser puxado, não. Ah, a Lua foi voar, era um aerolito. Aerolito. Do nada a Lua virou aerolito do Chapolin. Saiu do meio da Terra, foi voando. Ficou do mesmo tamanho, proporcionalmente, do Sol. Ai, mas é 400 vezes menor. Mas tá 400 vezes mais distante, mais perto da Terra, né? Distante do Sol em relação a nós. Que? Então, saiu um tequinho, aerolita. A aerolita saiu da Terra, saiu voando. Ficou no tamanho exato do Sol. Parou exatamente 400 vezes mais perto que o Sol. E 400 vezes menor. Ai, que sorte que Sendo que é tudo átomo. Tanto a Lua, quanto o Sol, quanto a Terra. Tudo isso é átomo. Sem nós, nem átomo seria. Tudo isso acontece diante da nossa percepção, da nossa comparação. E os caras negam a nossa eternidade, Deus, a solidez da coerência. E acreditam nessas coincidências loucas. Ah, meu Deus do céu. Nunca foi tão fácil ser o Messias, velho. Qualquer um quer brincar de Messias é só pensar. Que é isso, velho? Nem o Messias tem moral mais. Às vezes o Messias era um gênio, né? Olha o que eu... Agora não, agora o povo que é burro. Agora tá tudo... Que é isso, velho? Você vem e fala o óbvio, imagina o futuro lendo. Nossa, hein, Messias genial. Falou o óbvio. Caralho, nunca... Que missão fácil, hein? Nem o Messias tem moral. A moral é porque é a glória de Deus. E tem que ser mesmo. Até o Messias concorda com isso. Uma das grandes questões é como que a Lua se formou. É, de onde que vem esse troço? A Lua pode ter sido capturada, ela pode ter... Não, capturada não dá. Junta, Não por dá. exemplo, Não dá. entendeu? Ciência já viu que não daria pra ser. Então aí começaram com essa aí que saiu da Terra. Aí do nada, eles têm que fazer Mano, tem que ter tanta fé pra acreditar na ciência de hoje. Enquanto se você parar pra pensar, você vê Deus. Olha como tudo mudou, né? Só que tem como a gente ir com evidências científicas mostrando que ela não foi nenhum desses aí. A ideia de formação da Lua tem mais evidências. A Lua tá lá do tamanho perfeito do Sol, mano. Segundo os caras, 400 vezes mais longe, mas 400 vezes maior. As duas encaixam certinho, perfeito, diante da nossa observação aqui. É 1 milhão de coincidência impossível, absurda. É mais fácil matematicamente dar um raio no ferro velho e formar um avião a jato. Matematicamente é mais fácil isso. Dar um raio no ferro velho e aparecer um avião a jato. Isso é mais fácil matematicamente do que essa probabilidade que eles dão. Pra isso precisa de fé. Não pra ver o óbvio, a simetria nítida em tudo. Porra, você vê no átomo o sistema solar. Você vê o yin e yang em tudo. No reino mineral, vegetal, animal. A simetria pra nós é óbvia. E nós somos os loucos. Não dá. Evidências é de que há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás, Entendi. um objeto que tinha mais ou menos o tamanho de Marte, chamado Theia, bateu na Terra. E quando ele bateu na Terra, ele se misturou com o manto. Sem humano não tinha terra, meu amigo. Sem humano era átomo. Você tá chamando de terra porque tá comparando com a sua solidez, com a sua densidade.
Não era terra, não ia bater. Não tem. Tudo isso que você tá falando, você tá comparando com a sua estrutura física, com a sua densidade, com a sua solidez, com a sua realidade, com a coerência intrínseca a nós. Sem nós, nada disso que você tá falando existiria. Era um monte de energia, nem isso teria nome, nem definição. Não teria localização no espaço-tempo, que depende da nossa referência densa, nossa referência espacial pra comparar camadas e dizer isso é mineral, isso é vegetal, isso é animal, isso é humano, isso tá perto, isso tá longe, isso é rápido, isso é lento, isso é sólido, isso é líquido, isso é gasoso. Depende de nós, da comparação com o nosso corpo. Quem é que vai negar isso? Quem? Vem passar vergonha! Tem que berrar igual louco pra falar o óbvio. Por quê? Porque é emocional, o cara se apegou ali, eu estudei, eu aprendi, eu me formei. O cara não vai aceitar na lógica, tem que berrar, tem que queimar ali alguma coisa. Fala, opa, tem alguma coisa profunda aí, melhor aceitar do que ir aí. Aí Satanás tem que pôr ordem na coisa assim. Não basta os anjos, os demônios também são eternos. É o que nós precisamos, é o que somos. Eu entendo, eu também, todos nós. Bem-vindo. Da terra e arrancou um pedaço da terra. Ah, igual o cara toma um tiro e sai por trás. Exatamente. Entendi. Só que aí arrancou e foi um pedaço de manto e tal. E isso ficou orbitando a Terra e formou a Lua. É, gente boa, né, Sérgio? Eles são bonzinhos, tem coração bom, todo mundo aí. Tô fazendo um ataque pessoal, os caras têm boas intenções. Os caras estudaram, se esforçaram, finalmente eles brilham, né? Tem o brilho que merece, num mundo que dá valor só pra superfície. Você vem do nada apagar o brilho dos caras? Não, velho, só tô falando. Tudo isso que você estudou faz sentido aqui, ó. Traz tudo isso pra verdade, né? As pessoas querem estudar e achando que elas querem acrescentar assim. Olha, tudo que eu aprendi eu vou acrescentar, vou ajudar o Messias assim, vou ajudar Deus. Não, é o contrário. Deus e o Messias já são perfeitos e completos. Estude pra levá-los no erro, na incerteza, na insegurança, no incompleto, não o contrário. A mesma coisa que estuda a Bíblia. Olha, eu vou estudar a Bíblia aqui pra ver se quem é o Messias mesmo. Não, o Messias é ele. Ele não depende de texto nenhum, nem Deus. Entendeu? Estude os textos sagrados pra defender o Messias quando você reconhecê-lo. Pra explicar o Messias quando você vê-lo. É o contrário. Estude pra ter as explicações e defender a liberdade de Deus, não pra prendê-lo. Compreende? Quem é a família dele? Robô, texto. Isso é fácil de fazer. Gente livre com ele. Viva com ele. É que é difícil de criar. E como que a gente mostra isso? A Lua teria sido formada da aglutinação desses pedaços? Desses pedaços, exatamente. Condensou na forma da Lua. É, porque na hora que arrebentou, saiu um monte de pedaços ficou orbitando. Aí, Aí- com o tempo, esses pedaços foram se aglutinando e pum, formaram a Lua. Pedaço só é pedaço se for sólido. Só é sólido se tiver um humano vendo. Se não tiver um humano vendo, não é sólido. Não teve colisão, não teve nada disso existiu. Tudo isso depende do humano, tudo isso reforça o que nós ensinamos, o que nós estudamos. É a única opção, o resto é loucura, chega a ser engraçado. Chega a ser um ultraje ao meu QI ter que explicar uma coisa dessa. Mas tá bom, Deus me perdoe a arrogância também. Meu QI não, é dele a inteligência, toda a sabedoria é dele, toda a glória é dele. Não é inteligência que eu tenha inventado, não é conhecimento que eu tenha descoberto. Tudo está na eternidade, escrito nas estrelas e nos átomos. Nós temos o privilégio de, às vezes, sermos ferramentas para trazer a glória dele à tona. Isso nos basta, até nos sobra. Entendi. Entendeu? Aí formou a Lua. E aí tem várias evidências. Por exemplo, você vai lá e estuda os isótopos de elementos químicos que tem na Lua, são bem iguais aos que tem na Terra. Ah, tá. Então Tem várias... um parentesco aí. Os isótopos. Ai, são bem iguais que eu vou. Não parece crianças, né? Engraçado. Não o Sérgio, mas a ciência em si, né? Eles repetem o que a ciência falou. O cara respeita o professor, né? Agora, olha, onde eu vou tem átomo. Onde eu vou tem mineral. Olha, o que mais ia ter? Você só vai encontrar o que você é, o que você procura, o que você pode reconhecer. Você só vai encontrar os minerais, os vegetais, os animais que você tá procurando, que é o que você leva com você. Sem você tudo é átomo, não existe nada disso. Você é o todo, você é o universo, a imagem e semelhança do universo, se enxergando de frente, se dando forma através dos paralelos. Sem você não tem nada. É lógico que onde você for, você vai estar. Você tá procurando o que você é. Olha, achei mineral, vegetal, animal. Só o que você é, tirou você, é esquizofrenia, não entendeu, não viu. Que loucura que o pessoal não vê isso, não percebe. E na Terra aqui, nós já fizemos experimentos de onda sísmica que a gente descobriu pedaços do que seria esse objeto que bateu na Terra 3,5 bilhões de anos atrás.
que é Mas Teia. seria esse objeto como se fosse um meteoro. Tá vendo tudo? Tá vendo como não é verdade? Ao mesmo tempo eles têm provas do objeto que bateu na Terra e gerou a Lua. Ele mesmo falou que isso foi refutado, a Lua não tinha como, né? Metade dos cientistas acredita que a Lua veio, depois metade falou que é impossível. São várias teorias, ninguém tem certeza. Já começa daí. Agora, 3 pontos não sei quantos bilhões, o universo tá em expansão. Né? Se você voltar todo esse tempo, a Lua ia estar muito, muito antes de sair da Terra. Então como é que a Terra seria a Terra? Como é que a Terra ia estar na Terra? Como é que ia ter alguém que depende da Terra e da Lua e do Sol para ter essa densidade e, portanto, dar forma para a própria Lua, para o próprio Sol, para a própria solidez? Porque se você tirar o humano, filho do Sol e da Lua, não tem Sol nem Lua. Ó a Trindade aí de novo. Se você tirar a observação humana com a nossa densidade, com o nosso raciocínio, a nossa coerência, tudo é molécula, tudo é átomo. Nem isso teria definição. Não tem Lua nem Sol. A Lua é daquele tamanho, o Sol é daquele tamanho que a gente compara a nós. Elas estão distantes porque a gente compara a nós. Elas são sólidas porque a gente compara a nós. Todo o universo, tudo que você vê no espaço, seria átomo. Se não fosse você comparando dentro de você, átomo se acumulando em mineral, vegetal, animal, é você que interpreta. É você que vê. Sem a visão humana, sem a sua densidade corporal, se o humano não existir, não ia ser líquido, não ia ser gasoso, não ia ser sólido. Não ia ser Lua nem Sol. Porque a gente chama de líquido, sólido e gasoso quando você compara com a gente. Mas precisa ser gênio pra ver isso, meu Deus. Meteoro gigante? Qual é a classificação dele? Cara, é porque naquela época aí, nós estamos falando no início do sistema solar, você tinha muitos objetos grandes colidindo. Entendi. Tinha várias massas. Nem ali. era asteroide. Eu acho muito engraçado essas ideinhas da ciência. Não é nem culpa dele, ele ouviu e decorou o que falaram, o que ele aprendeu. Mas antes de tudo, o sistema solar... Então não era sistema solar, não tinha gente. Não tinha nossa densidade pra comparar. Não tinha sólido, não tinha terra. Não tinha planeta, não tinha nada disso. Era átomo, nem isso teria forma. Ai! Eu não aguento, não consigo, me dá desespero, velho. Né? Eram objetos mesmo. Entendi. Entendeu? Uhum. E aí eles bateram na Terra e falaram, objeto, sim. Teia bateu na Terra, arrancou, quando saiu, formou Mas a Lua. isso deve ter interferido na gravitação ali da Terra, né? Isso interferiu em muita coisa. Deve ter Só deslocado que- ela, né? Só que a Terra, né? A gente tem que lembrar que Mano, é sério, o pessoal aqui da escola, com todo respeito, né? Quando você ouve uns papos desse pra nós aqui da escola, é tipo, os caras discutindo, não, mano, mas o Pikachu, ele virou o Raichu, porque, mano, ele deve ter sofrido um tipo de ataque de um raio, e só isso poderia explicar o Raichu, né? Como que o Raichu ia surgir do nada, do Pikachu, velho? O Pikachu era desse tamanho. Do nada o Raichu ficou grande, velho. Mano, foi aquele raio, tomou um raio. Tá ligado? Não importa o que você tenha, o que você esteja dizendo, como é que você prova, tipo, é engraçado, tá ligado? Vocês estão viajando, vocês estão ali dentro do roteiro, esquecendo o óbvio dos bastidores, que tudo aquilo ali é perspectiva de algo muito mais nítido e imutável, que inclui tudo isso. Dá desespero. 3,5 bilhões de anos atrás. Sim. A Terra ela era basicamente um oceano de magma. Tá. Magma. Eles pegam os elementos que dependem de nós. Os elementos que dependem da nossa referência física, da nossa estrutura biológica. E ficam falando que já tava lá. Sem nós. Caralho. Sem nós não era magma, porra. Era átomo. Sem nossa referência não era líquido, não era sólido, não era gasoso, não era terra. Ai! Eu não consigo, velho. Por que ninguém entende isso? Me ajudem, nos ajude. Ela não é a Terra como é. Não Porque era a gente, sólida quando a gente igual. pensa com a Terra que é hoje, dá uma catástrofe. É. né? Deu também, obviamente, mas a Terra ela era um negócio mais plástico, Sei. entendeu? Entendi. Era isso. Entendi. Eram oceanos. Tudo isso que ele tá falando depende de nós. A Terra era mais sólida. Não, era mais líquida. Era mais gasosa. Tudo isso depende do humano. Porque é em comparação à sua pele, à sua textura, à sua solidez, que ele vai chamar de sólido, líquido e gasoso. Porque é ritmo. A molécula lenta você vê sólida, acelera você vê líquida, acelera mais você vê gasosa. Acelera em relação a quem? A você. Não tinha você, não tinha nós. Então não tinha sólido, líquido nem gasoso. Porra! Alguém avisa! Porra, cara. De magma, mais ou menos. Uhum. E aí bateu, esse objeto bate e arranca. Tu tem simulações lindas que mostram como que deve ter sido, né?
E aquela teoria que o Ai, pessoal ai, falou? é. Então a Lua teria 3,5... A Lua teria 3,5 bilhões de 3,5. anos. Aí os Então, caras falam que pela poeira espacial que a Lua atrai, quando eles pousaram na Lua, os caras tinham calculado que deveria ter metros de poeira pro módulo lunar pousar, mas tinha só um pouquinho. Os Metros caras foram de- surpreendidos por isso. Eles não foram surpreendidos porque eles já sabiam. Sabiam Porque que era? antes da missão Apollo levar o ser humano para lá, os Estados Unidos teve 2 missões. Fizeram um probe lá do... A Ranger e a Entendi. Surveyor. É, Entendi. A Ranger, eles mandavam... Exatamente, sondas pra Rogério, é tentar isso aí. colidir de propósito com a Lua. Sim. Justamente para estudar exato, mas vai explicar isso pra eles. Até foi uma boa referência, mas... essa profundidade do regolito que a se o gente chama. negócio- É, regolito que chama? É. Mas isso não seria incoerente com essa ideia do... Esses caras são inteligentes, pô. E eles têm uma boa intenção, eu acredito. Até porque estão juntos aí conversando, ó. Se fosse ego, eles não iam estar aí. Eles pensam coisas diferentes, estão tentando se adequar. Mas se eles enxergassem o que a gente fala, ia ficar mais fácil de se livrar das mentiras dos gringos que nos tornam nada. A Lua tão velha, essa camada pequena de poeira, não daria uma suspeita, pô, será que ela é mais jovem? Cara, não teria. Isso aí não tem muito a ver, entendeu? Ela ter uma camada de... Porque aquilo ali é um regolito, né? Mas é só a parte superficial. É tipo assim, você falou que hoje já se sabe que a Lua tá se afastando da Terra 3,8. centímetros por ano, né? Então, parece que tem uma taxa também de aumento desse Do regolito. É. Então, aí se você andar pra trás, você fala, pô, então a Lua não é tão antiga assim, porque teria que ter uma quantidade... Então, mas aí que tá. A Lua vai perdendo muito regolito, né? Ela Porque a perde? quantidade de impacto que ela teve. Entendi. Entendeu? Isso vai espalhando. Isso aí é que se você considerar a Lua um negócio que não vai ter impacto, não vai ter nada, Entendi. aí tudo bem. Aí essa conta até bate. Tá, entendi. Só que pega a Lua que sofre, que sei lá quanto sofreu. É só olhar a Lua, né? Todo cheio de cratera, tudo aquele impacto. Sim. Aquilo aí acaba com essa Entendi. ideia aí, porque... Espalha, né? Você tem que Dá colocar... uma espanada. Você tem que Espanador. colocar isso aí na conta, No né? cálculo, né? Na conta. equação. Exato. É engraçado que os caras também dão um zoom nas moléculas, na célula. Não tá cheio de marca lá, é impacto também, então. Cara, os caras queriam ver o quê? É lógico que é referência, velho. É troca de perspectiva. Na verdade, você tá vendo um objeto que é átomo cercado de giros. Você tá comparando com tudo que você já viu. Você conhece a densidade do Sol, a temperatura do Sol. Você conhece como a luz se fraciona na natureza. Você olha pra Lua e você tem uma referência em relação ao quente, ao vazio, ao grande, ao pequeno, ao sólido, né? Você tem ali pequenas... você tem memórias. Se você olhar pra Lua mesmo, essas marcas, quase que parece o continente. Parece os continentes, parece o mapa da Terra na Lua, né? Então, se você olhar do nível atômico, o que é uma batida? O que é um impacto? É um ponto de encontro. Um ponto de comunhão, né? E você nunca nada se encontra, nada se encosta. Se você der um zoom em duas coisas que bateram... Olha, isso aqui tá batendo com isso aqui. Se você der um zoom, você vai ver que não tá nem encostando. Tá exatamente como a Lua tá com a Terra. É o campo magnético, é a estrutura ao redor, o campo toroidal, que expressa frequências que registram o outro corpo ali, né? Os dois corpos eles recebem consequências dessa interação. Mas o encostar em si não existe, porque tudo é giro no vazio, né? Existe aproximação que muda seu comportamento. E aí define encostar. O que é encostar ao final? Afinal, quando você tá aí de boa, chega aquela pessoa com aquela bad ruim. Ela entrou no seu ambiente. Você mudou. Você, não encostou em você? O que é o encostar? Mesmo toque. Você pega o microscópio ali e não encostou nada. Se encostasse, dava uma explosão atômica, porra. Né? Nem dá, não dá pra encostar. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Exatamente. E aquela... Não teve um satélite recente que eles chocaram na Lua? Deve ser no ano 2000. Tá, tem. Que aí eles falaram que a Lua Lua vibra igual um sino. deu um eco, né? Então, o Vitor, esse passado não tem esse passado. Esse passado que você tá falando é uma perspectiva nossa. Entendeu? Esse passado só é possível a partir do atemporal. Imagina, se você olhar o degradê das cores. Qual foi a primeira? A mais lenta lá no vazio. Você vai ver o vermelho. Olha o vermelho lá no passado, ó. Olha bem lento no vazio. Essa onda lenta que é o vermelho, ó. Ela foi acelerando, virou o laranja, depois o amarelo, aí o verde, aí o azul. O azul tá aqui no futuro, ó.
que o azul vê? O vermelho. Porque no vazio, nada de lá sai lá. O futuro dá de cara onde? O que o futuro vê? Isso acontece na história todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, todo século. O futuro vê o passado. O domingo encontra a segunda ali. O sábado encontra o domingo. Os opostos se encontram, o alfa e o ômega. Né? Então o azul, naquele futuro, ele vê o passado, o vermelho. Aí ele vira o violeta, porque eles têm que ocupar o mesmo ponto zero, sem se destruir, senão some todo mundo. Porra, como que eu tava aqui no início sem te ver? Como que eu cheguei aqui no fim, e o ponto zero é o fim, então o vermelho tá lá no começo, como é que você não tá aqui no mesmo ponto zero que eu saí? Como é que tá nós dois no mesmo vazio, sem se ver? Como é que na saída eu não vi a chegada? Como é que na chegada eu não vi a saída? A saída tava lá, ó. Lá no outro ponto em relação a mim. É perspectiva. Porque o violeta ali, ele tá unindo o vermelho assim, ó, numa onda assim, e o azul numa onda bem rápida e curta. Então eles cabem no mesmo lugar. Aí ele une os opostos e todas as outras cores se formam diante deles. Aí o violeta porta a luz, com todas as cores. Então você vê o ultravioleta invisível, você vai ver o amarelo lá em cima, né? E você vai ver os opostos. Você vai ver o amarelo dando referência, que é mais perto que a luz chega da realidade. A luz completa, por isso, mas acima dela você ainda vai ver o azul no oposto extremo. O vermelho lá embaixo, seja na lava do vulcão, seja no sangue, seja na terra, né? No hebraico, a terra pura mesmo tem a ver com o vermelho. A palavra sangue, vermelho e terra estão conectadas, né? Na essência. Então, quando a gente olha o passado, é tipo isso. É o azul completo, o violeta olhando ali. Você só entende, você só tá enxergando porque você traz o futuro com você. Você olha pro passado e vê. Olha o que aconteceu ali. Por quê? Você tá trazendo com você o mineral, o vegetal, o animal, o humano, a coerência, o discernimento. Então você tá criando o passado. Você tá solidificando, você tá co-criando. Igual você aqui, ó. Suas células te fizeram. Suas células se formaram, elas estão no passado, te trouxeram pro futuro. E você aqui no futuro faz o quê? Refaz suas células. Você faz suas células. Que te fazem, te fizeram. Então, não é porque você vai imaginar um passado, ó o vermelho lá primeiro. Mas primeiro de onde? Veio de onde? Veio do futuro. O movimento completo, o tempo tá dentro de um circuito único. Se você olhar de fora, você vai ver aqui ó o passado ali no vermelho, ó o azul ali no futuro. Por quê? Você tá vendo a coerência, o discernimento e é atemporal. A ciência aceita que o tempo é relativo, que o tempo é perspectiva, o tempo é ilusório. Então a coerência, o ritmo cognitivo, o metabolismo vai definir o tempo. Se você entrar numa nave e for muito rápido, o tempo passa devagar pra você. Porque o metabolismo vai ter que se perseguir, se alcançar pra fazer o mesmo circuito, que se fosse mais lento, seria mais rápido. Então o tempo passaria mais rápido. Agora, mais lento ou mais rápido em relação ao quê? A Terra, que tem a sua Lua, que tem o seu Sol, que tem a sua densidade. Tudo que existe será comparado a nós, que somos nossa Lua, nosso Sol, nossa Terra. Esse corpo coerente é uma fonte eterna de conclusão. E todo o resto é comparação. Então, a partir do todo completo, que entende antes, durante e depois, nós analisaremos internamente. Olha o completo aqui, deixa eu ver o que veio antes. Porque o completo vejo. O que é antes, eu posso discernir. Então eu posso olhar e ver, olha o mineral, olha o vegetal, o animal, olha o atômico lá, ó. O animal, olha eu aqui. Eu tenho que ingerir o animal, o vegetal, o mineral. É o meu passado. Vegetal, mineral, vegetal, animal, humano, mas tá aqui, ó. O futuro da forma, o futuro rega, o futuro reabastece. É igual o circuito do átomo do sistema solar, o giro das eras. É o azul nutrindo o vermelho pelo violeta. Não muda quem é o primeiro, quem é o último. Se torna perspectiva, no atemporal, no quântico. Por isso que no reino dos céus, na Bíblia, que é esse quântico, não tem tempo, não tem forma, não tem nem polaridade, tá na Bíblia, não tem nem macho nem fêmea. Um woke podia usar isso pra falar, olha como não tem. Porque no quântico não tem, no quântico tudo é átomo. Você decide, você é. Nós colocamos os átomos pra se reunir e dar forma pras moléculas que nós decidirmos. Nós dominamos o movimento da luz aqui, ó. Então você vai refazer toda a sua estrutura, que é só energia, só perspectiva cognitiva.
Então você vai conseguir modular seus átomos, suas moléculas. E a matéria será nossa, a matéria vai valer nada. Tudo é cognição, tudo é interpretação interna. Você vai poder mergulhar nos seus sonhos, você vai viver tudo que você quiser viver e vai ser real. Vai ser os mesmos átomos se comportando da mesma maneira que sempre. Vai ser real. Você vai viver o eterno. E o que vai sobrar de você? É isso que nós fizemos até aqui. E o que sobrou é o que somos, voltando para servir. E essa é a família de Deus. Porque aí estaremos preparados para recriar esse poder onde os átomos são nossos. Onde a materialidade é poeira, como Jesus prometeu. E por isso mesmo estaremos na morte, não teremos o que fazer, para onde ir. Não teremos como nos alegrar. Não encontraremos prazer, pois tudo é artificial. E aí novamente iremos lá para nos relacionarmos com os filhos dos homens. Aí aqueles que vêm do céu têm interesse na limitação da terra. Onde a surpresa existe, onde a novidade acontece, onde os prazeres vivem. A limitação é só o que nós, os poderosos, não temos. Ó, a nossa ciência, ó, o nosso poder, ó, o nosso conhecimento. Quando a gente conseguir tudo, teremos o verdadeiro problema. A onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Ele não tem a limitação, a surpresa. A companhia de alguém que vai pensar além dele. Por isso que essa é a obra dele, esse é o foco dele. Essa é a história bíblica, mitológica, em qualquer região, em qualquer religião. Obrigado, Gil, pela ajuda. Deus te abençoe. Teus momentos eternos não percebemos, mas por causa da massificação teórica pelas décadas. É igual você falar que o degradê não percebe o centro, né? Você quer ir adiante. Não é que você é afastado. Você quer ir adiante. Ah, já que essas cadeiras estão aí ocupadas, né? O degradê vai se afastando do centro, mas uma hora vai tão longe. Porque aí o verde vira verde água, verde oliva, verde não sei o que, verde bababá, verde... Tem um monte. Todo mundo brigando pra ser o verde que sabe o que é ser verde. Isso vale pra todas as cores. Em uma hora a coesão se perde, ninguém mais sabe o que é ser laranja, amarelo, verde, todo mundo tá falando que fica uma confusão. Você sai lá no vazio do outro lado. E aquele vazio tá aqui no centro, no colo da luz que já se cercou. Esse é o renascimento, né? Essa é a reestruturação. O referencial, né? Pra coerência ressuscitar, né? Se é que ela algum dia morreu, mas ela se afasta. Ou nós, com a nossa liberdade, nos afastamos. Justamente para gerar a referência necessária para que você enxergue a coerência. Como você ia ver a coerência se você não visse o caos, se você não enxergasse a incoerência? O dia e a noite são um, né? Em nós. Salve, Walter. O resto vai plasmando nas margens, vai dissolvendo em sonho, pesadelo. Ou vidas que você olha lá atrás e fala, nossa, sabe? Quantas vidas vocês não tiveram aí? Lembra eu naquele lugar, naquela casa, naquele tempo, caramba. Sabe, você vai queimando perspectiva nas margens. Valeu, Vitor, tamo junto. Obrigado aí, Leandro, pela ajuda, Deus te abençoe, brigadão. Tem uma frase do Raul Seixas que o mestre Leandro fala, sonho que sonha só é só um sonho, sonha junto que se sonha junto é realidade, exatamente, né? A coesão das perspectivas vai solidificando o ponto de vista em comum ali. Aí toda aquela energia focada ali vai dar aquela estrutura e o resto vai dando sensação de esquizofrenia. Então se a maioria de um grupo, de uma tribo, escolher abraçar uma árvore, quem não abraçar fica de fora do ritmo coeso, vai dar aquela bad, vai dar aquela sensação ruim. Tanto no quântico, porque tá fora do eco, então o cara vai ter problema mesmo de saúde, quanto porque o teatro vai rejeitar ele. E aí de fato ele se ferra. É assim pra tudo, né? Então vamos lá. Aí deu aquela intenção que ela era oca, né? mas hoje é um consenso isso? Que a lua é oca? Que ela... Não é oca não. Mas teve esse eco igual um sino? Cara, então, aí é o lance do cientista querer colocar um jeito pra vender a notícia também, né? Vendeu o jornalzinho dele. Vendeu o jornalzinho do cara lá em Dallas, né? Aí o cara falou, a lua vibra igual um sino. Entendeu? Isso essa na época virou um slogan, né? Aí, ó, falando que a lua é oca. Exato, Vitor, exato. Estão mentindo pra... E tem que fazer mesmo. Cara, Todos nós. A gente tem que fazer parte de um grupo. Por isso que a gente tem que criar um que seja honesto, que seja apegado ao amor e à honra. Focado na união, né? A gente tem que estar junto. Então a gente também valoriza quem faz isso, né? Por aí, tenta se aproximar disso.
A gente trabalha com isso. A gente tá no mesmo time. Todo mundo aqui brasileiro, velho. A gente tá no mesmo time. O cara da esquerda, da direita. Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Eu quero que a galera veja que Deus escolheu você pra ser brasileiro. Deus colocou a maior fonte de água, de prosperidade no reino mineral, vegetal, animal. Tudo que é de mais sagrado tá no seu país, no Brasil. E pô, tem um motivo pra isso, sabe? Você não é qualquer um, ninguém aqui é qualquer um. A gente só tem que encontrar a nossa essência e ajudar os outros a encontrar a deles. O negócio é o seguinte, a composição da Lua, Entendi. ela não é igual a da Terra, obviamente, entendeu? Apesar de ser meio parente aí, segundo a Os teoria. isótopos. Ah, os Os isótopos. isótopos. Tá, Os isótopos, você vai lá Entendi. e pega um elemento químico de lá, entendi. você tem a mesma proporção. Eu assisti há um tempão atrás o Lost, o Equilíbrio. De fato, tem a ver com isso, né? Esse ponto zero e tudo passa pro nível mental ali, né? Tem umas interpretações do Lost, né? E é isso, de fato é isso. Se você for ali no norte da bússola, você chegar em cima do norte, a bússola vai entortar, o ponteiro vai apontar pra baixo. Olha, você tá no norte aqui, o ponteiro entorta. Não, nunca chega no norte. Ela vai ficar girando, vai ficar apontando, você vai indo reto, você vai ficar girando e não sabe. Então você nunca vai conseguir ir ali no ponto zero, que é onde dá a distorção. Você precisaria ir como se fosse em perpendicular à seta, né? Então tinha um segredinho no Polo Sul também. Tanto é que todo mundo, os caras falam, só tem gelo lá, nada a ver. Então pra que fazer essa frescura toda? Uma convenção de um monte de nação, ninguém pode fazer nada direito lá. Por que tanta frescura com gelo, né? É interessante. E a gente já vai analisar isso já no próximo vídeo. Proporção e tal, não sei o que, então beleza. Entendi. Agora, por exemplo, a Lua tem L3, a Lua tem muito tório, Sim, muito cobalto, coisa que aqui na Terra a gente não tem. Sim. Tem vários elementos Exato. que não tem atmosfera. Tá. Exatamente, Então isso Vitor. ajuda a ter esses elementos. Uhum. Então isso é um negócio. O lance dela vibrar Não vi ainda é essa, justamente Marco, por vou causa da ver. composição química dela. Ah, entendi. Então que o pessoal, mas não acontece nada disso. Não dá a entender que é oca, né? Porque se ela fosse oca, a gente nem Ruim aqui, registraria as esse estúdio é ondas. foda Ah, mesmo tá. aqui, né, mano? Entendeu? Entendi. A onda não propaga aonde não tem nada. A onda precisa de material para ela se propagar. Entendi. Então só de ter registrado a onda já sabe que ela não é oca. Uhum. Esse lance dela vibrar igual um sino a gente já sabia desde a missão Apollo. Ah, Assim sobe minhas olheiras. quando eles mandaram essas sondas primeiro, né? Não. A Depois própria Tudo é Apollo. luz, né? Ó. A Apollo, fiquei... ela foi lá e instalou sismógrafos. Tá, Quando ela decolava, sim. ela perdia o módulo de ascensão. Ficava Ela. pra trás? Não ficava para trás. Ah, tá. Ele era jogado intencionalmente para colidir com a Lua. Ah, entendi. Pra fazer o estudo, Pra né? gerar o sismo. Ah, entendi. Então eles faziam isso. Legal. Então, E aí eles tocou fizeram igual isso um várias sino. vezes. E é daí que vem o lance, a Lua vibra igual um sino, Sim. entendeu? Mas isso aí é porque é uma reverberação que acontece das ondas, Mesmo ela no sendo terreno. maciça, ela vibra, né? reverbera. Reverbera o som ali, né? Quando você pega a onda, em vez de ter uma onda só... Mas aqui, essa foi a medição, Se fosse isso, não ia ter tido nenhuma especulação. A questão foi que ecoou como se fosse oca. Ecoou muito. Como se fosse um sino. Não era pra ecoar daquele jeito um objeto maciço. É por isso que deu a especulação, né? Exatamente, Bruno. Exatamente. Salve, Raíssa. Valeu, Gil. Deus te abençoe. Obrigadão. Então o sistema depende da reunião de todas as perspectivas, mesmo estando uma próxima da cor central. Uma só não plasma a realidade coletiva. É que essa uma só, essa luz inicial do começo, ela é a coesão de todas as cores no final. A unidade é a coesão. E mesmo a unidade só se percebe em referência ao múltiplo. Então ela tem que mergulhar dentro da soma, que no vazio é ela com ela mesma, se relativizando, seja as cores se acelerando, né, ou as emoções se comparando, e aí você vê isso no átomo, no mineral, no vegetal, no animal. Você vai dando nomes diferentes. Para um você chama de luz, o outro você chama de som, o outro você chama de forma, o outro você chama de emoção, mas são os mesmos ângulos e eles estão ligados. Tanto é que você tem as diversas terapias que envolvem som, tom, emoção, porque tem um ritmo, tem uma frequência, né? Então essa unidade, se ela já tem a capacidade de existir, ela já traz dentro dela a coesão. Só que se a coesão tá dentro, ela tá sozinha fora. Então pra onde ela for, ela sai nela. Então ela tem que mergulhar dentro. Ela tem que se usar de referência. Eu sou essa. Então se esse é o todo, se a luz completa tá assim, eu vou acelerar sobre ela.
Pronto, a luz completa já virou o vermelho. Já virou o todo que caiu no nada. O anjo que virou demônio. Porque se acelerou sobre o todo. Deixou o todo pra trás, no vazio. Porque é o único que aguentaria. E aí começa o processo messiânico, luciferiano e do próprio átomo, das próprias cores, né? Porque aí você vai adiante, usando de referência, usando de chão, aquilo que era o todo. Aquele que era o mais elevado, o céu, virou o chão. Não é isso que acontece? Com o Messias, na história de Lúcifer, da queda. O rei Jesus não foi pra cruz, do céu foi pro inferno. De amado foi pra odiado. Não é essa a jornada? Não é isso que a gente explica? É aí que tá, né? Você tem a onda e depois você tem a reverberação. É Entendi. mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui na Bacia do Paraná, aqui no interior de São Paulo. Você faz o estudo. Pois é, Vitor, é isso que eles fazem, né? Se fosse tão ridículo, se fosse tão palhaçado que a gente fala, eles iam te humilhar, te responder. Quando você fala alguma coisa no grupo, né? O Vitor tá falando aqui no chat, ó. Acho que a ignorância, por ignorância o ego, o meu coletivo não leva a sério. Sempre me expulsa do grupo quando tento explicar o que aprendi na IDL. Por que eles te expulsam? A chance deles brilharem, se mostrando inteligentes, cultos diante da sua idiotice. Quem que perde essa chance? Ninguém. Eles excluem porque tem medo, porque você tem razão, porque você os torna nada. Tudo que eles estudaram vale nada. Você tem razão em cima de todos. Você é a verdade, a extensão da verdade, o corpo messiânico, que é a verdade viva. Essa é a definição científica. E você destrói tudo que eles são. Como eles vão se gabar, como eles vão brilhar, como eles vão ter prazer. Se do nada eles são tolos. Entendeu? É a morte, é assustador, não é pra qualquer um. Do sísmico ali, por causa do basalto, a onda entra dentro do basalto e ela fica presa. É, você que sabe, tem que ver o que vale a pena ali. Quem ali foi você ontem. Eu também pensava assim, eu também fazia isso, eu também era assim. Quem ali é digno da presença do Messias, de Deus? Quem ali merece estar no reino harmônico, onde as respostas são dadas, onde nós pertencemos à solução? Quem ali é digno? Senão vai envergonhar você, você vai trazer uma pessoa que vai irritar o reino, vai irritar a coerência. Chatearia o Messias, chatearia a nossa paz. É você que decide isso, Deus confia em você pra isso. Então insista em quem é digno da presença, em quem alegraria Deus. Pô, eu ia enriquecer o reino com essa pessoa. Enriquecer em todos os sentidos, porque dinheiro, matéria não é nada pra nós, você sabe. Enriquecer é um cara criativo, um cara que vai ajudar, um cara que vai fazer a gente ter vida, ter alegria, ter prosperidade em termos de movimento. Você quer trazer esse presente pra Deus. E o contrário também. Imagina esse cara aqui no reino, tá louco. Ainda mais chegando por mim. Não, esse aqui não. Esse eu vou barrar. Enquanto ele for esse momento vai ficar ali. Se a pessoa largar o momento, ela vai virar outra. Ela entra por ali. Mas esse momento aqui não entra. Então aí o seu erro é útil. Porque você conhece, você barra. Aí fica ressoando. Aí dentro. fica reverberando. Então quer dizer que o estado de São Paulo vibra igual um sino também. É, entendi. É oco, né? Seria oco. Seria oco, mas não é. Eu imagino, E Vitor. Mas aquela... Tô aproveitando... vai aos poucos, vai tentando ver quais que são os egos, quais que são os medos. Às vezes a pessoa tá pegada a uma coisa, quando ela desistir do próprio sonho e não sobrar mais nada, aí a pessoa dá essa chance, né? No meu caso eu sempre falo, mas meu coletivo gosta tanto de mim que acabam só rindo e fica por isso. Não sei onde conseguir tanta união apesar de tudo. Você deve ser um cara querido também. E as pessoas ali, às vezes, têm mais facilidade pra relevar certas coisas. Às vezes é do jeito que fala, quem fala. Você também já tem aí uma moral com eles. Talvez pelo tempo de experiência, de vida. Tudo isso conta, né? Bruno, talvez até um ateu entenderia, pois a velocidade depende da referência. Então a primeira fagulha de existência, perante diferentes referências, vai ter diferentes velocidades, e velocidades são cores, exato. E são as 7 cores, 7 camadas do átomo, 7 tons da música. Tudo que existe, é óbvio, né? Quem nega que é maluco, não nós. Tentei diversas vezes, mas decidi que vou dar meu tempo, amor e honra pra quem está na busca. Então, Vitor, é isso aí. Você tem que seguir seu coração e ir arrebatando ali pra verdade conforme você achar que é válido. Que é o tempo, que é justo, né? Salve, Gregory. O Vitor, tem uns aqui que eu nem faço questão de tentar desdobrar mais. Seguro os BO, mas não trago esses parasitas. É isso aí, é aí que tá. É justamente aí que tá o ponto. Não é só sobre os outros, é sobre o reino, principalmente, né? Os outros vão se adequar, queira ou não. O degradê vai se adaptar ao centro de um jeito ou de outro. Só sobra o vazio, entendeu?
Lembrem disso. Lembrem disso. Mais dúvida com o Serginho, Vai lá, que eu acho que manda é do aí. interesse da galera também. Manda né? aí, pode mandar. Tem uma teoria que eu acho também interessante. Eu tendo a acreditar nessa teoria de que o homem foi à Lua, mas a filmagem é fake porque eles não quiseram filmar o que eles viram lá. Porque realmente a filmagem tem muitos Eu falei problemas, pra né? ele que todo mundo duvida da A galera ri da filmagem. cara dele. Não, filmagem não tem nada, cara. Filmagem é Você não normal. acha aquela questão das sombras? Não tem nada. A filmagem tem um monte de BO. Eu mostrei várias vezes aqui, tem um monte de BO, filmagem. Fora que é o cara filmando a câmera do bagulho ali, as fitas originais eles perderam. O cara tá filmando no monitor, tudo ruim. Não aparece. Mano, que tem de BO, desde as estrelas, aos movimentos, a sombra. Caraca, que eles têm que dar desculpa, de desculpa ridícula. Eu não vou repetir tudo. Aqui tem no livro Lúcifer, aí tem aqui vários vídeos. Pelo amor, né? E tal. Cara, não tem, porque o problema o pessoal analisa o negócio da sombra, cara. É porque é muito difícil fazer aquela análise. Primeiro, porque a Lua não tem atmosfera. Entendi. Segundo, que a Lua ela tem várias. Salve, Thiago Douglas. Várias. Ah, de luz? Não é de luz, né? É porque quando você joga a luz e você tem cratera, você tem Entendi. pedra grande, pedra pequena, Interfere, né? tal, interfere na sombra daquilo ali, entendeu? Tá. Então, esse lance da sombra aí eu aconselho várias dessas Eu dúvidas. mostrei nas últimas lives pra você a diferença, né? Não aparece uma estrela. A filmagem é ridícula e continua sendo. Aí você compara dos Estados Unidos com a China, não tem nada a ver. Alguém ali tá mentindo. Isso é fato, até pra eles. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é a outra. É ridículo, são muitos fatos. Depois o cara fala que perderam as fitas, velho. De todas as vezes que eles foram, não tem uma filmagem original, decente. Vendo o espetáculo que seria aquele céu. Focando na Terra ali, que seria o ideal, que seria o principal. Ah, mas a Terra não tem como o cara não ver a Terra, porque eles foram lá no escuro da Lua, cara. Que ponto que eles foram? Ah, mas vim no ponto de cá, né? Então olha as estrelas do lado de lá. Ia ter um monte de galáxia, ia ser lindo. Ia brilhar ainda mais. Cara, é tosco. Pra quem quer pensar, é tosco, na moral. Dúvidas aí são dúvidas sinceras e tal. Existe um episódio do Mythbuster. Ah, tá. E Legal. eles fazem os experimentos Específico ali. e eles mostram isso aí. Eles Tem pegaram uma um explicação galpão, tranquila ali. eles É, põem isso uma mesmo. fonte de luz pra ser igualzinho o sol e Tá. tal. E aí eles vão colocando. Exato, coloca uma Matheus, tenda é. aqui, coloca um negócio Entendi. aqui. Cara, todos os grupos falam isso. Você pega os caras que entendem de luz, de foto e de vídeo. Os caras falam uma pá dos negócios da Lua. Você pega os cientistas que entendem de gravidade, de movimento da Terra, os geólogos. Todos os cientistas, eles... Tem um monte ali falando uma pá, velho. Fala isso. Claro, os que estão nas margens, né? Porque os caras que se vendem ao sistema e lucram, se ele falar alguma coisa contrária, ele perde o lucro, perde a moral. É parte da engrenagem, sempre foi assim. Mesmo com a Terra plana antigamente. Porra, velho. Você vê como que as sombras vão tudo se quebrando. Mesmo tendo uma fonte de luz única, né? Mesmo tendo uma fonte de luz Tá, única. entendi, Entendeu? interessante. Então tem toda essa parada aí. Uhum. Interessante isso aí. Isso aí tem o pessoal que fala das estrelas. Ah, cadê as estrelas na foto? Ah, sim. Muita gente Mas isso é fala. questão da fotografia mesmo. Então, isso aí não tem cara, porque a máquina, ela já saiu daqui Configurada. pré-configurada pra fotografar o quê? Você vai pra luz, você quer Ah, agora não tem mais cara lá. E os caras não tava lá? Os caras não podiam ter uma câmerazinha, não podia ter câmera, não podia mexer. Os caras foram lá pra quê, então? Que argumento é esse? E como a China fez? E por que a máquina não podia ter uma pra tirar foto num bagulho e outra do céu? Que era o esplendoroso, o esplendor maior. E nenhuma das vezes valeu a pena mandar uma câmera tirando foto do outro lado da Lua pra gente ver? Ah, cara, pelo amor de Deus, mano. fotografar o quê? A lua, né? A lua. É. Só que E a lua é branca, né? brilha pra cá. Eu fui pra Lua! Eu quero tirar foto do quê? Da Lua! Eu vou tirar foto da Terra! Pra que eu vou querer ver a Terra de fora da Terra? Pra quê? Pra que eu vou querer ver o espaço? Pra quê? Ahá! Eu fui pra Lua! Tire foto do chão! Da Lua! Ahá! Ah! Não é possível que eu ouvi isso! Caramba.
Você tem que... Então eles Pra não mexeram. estourar a foto, né? Exatamente. Aí eu falo pra todo mundo. Escurece o fundo, né? Fechou o Você Igor. tá zoando. Qualquer um pode fazer esse experimento. É, Você meu sai pai- na rua de noite, mexer a câmera aqui do celular e tirar Meu foto do pai é céu. fotógrafo, né? Ele falava que tirar foto assim de casamento da noiva com... Olha esse argumento. Qualquer um, tira a foto do céu, qualquer um tira aqui. Ô, Sacane, porra, velho. Aí é foda, né, mano? Você vai pra um lugar sem atmosfera, que o céu ia estar limpo, pleno, como jamais da Terra poderíamos. Quando você vai no oceano, num lugar limpo, já é lindo o céu aqui da Terra. Sendo que tem toda a nossa atmosfera, um monte de partículas, um monte de gases, você bem sabe. Você estuda isso, né? Um monte de coisa a gente deixa de ver. E já é lindo. Imagina da Lua. Com baixa atmosfera. O céu limpo, pleno. O esplendor, a imagem mais magnífica da história da humanidade. Ai, pra que eu vou olhar? Ai, pra que eu vou ver a Terra? Ai, eu vou olhar os outros planetas, as estrelas. Ai, pra que eu vou ir pra Lua? Pra tirar foto do chão. Ai, tirar foto do chão. Ah! roupa branca, né? Estoura. É tão difícil você tem suando, que fazer ó. uma equação se a noiva fosse morena. Às vezes a roupa aparecia, o rosto não aparecia. Às vezes o rosto aparecia, É, né? estourava a roupa, né? É De complicado. brincadeira com nós. Você tem um elemento muito Ó! claro com o outro mais escuro. Ô, a gente é goim, mas não é burro assim também. Os caras acham que os goi é muito burro, né? Os talmudistas lá, os que se dizem judeus não são. Né? Os talmudistas, o Rothschild, Soros. Os caras falam, esses goinhos aí, tudo burro. Ô, nós é 2.0 já, caralho. Também, porra. Adapta isso aí, pra não ficar chato também pra nós. Ô. Tá foda. Escuro, o fundo some, né? E por isso que eles mandaram. Mas tem foto de estrela na Lua. Nós mostramos aqui também, porque teve uma missão Apolo que ela mandou um telescópio. Entendi. Um telescópio ultravioleta aí. Aí ele Tirou foto conseguiu de pegar estrela, legal, né? tudo. Então, Uhum. tudo isso aí tem. Aí tem o lance lá da nave sair voando. É. Eu expliquei aqui pra Eu galera. mostrei isso, Cauã. Vê minha live aí. Uma das. Tá saindo nos cortes aí também. Você pega a imagem da Lua e da China, da Lua, da China e dos Estados Unidos, velho, alguém tá mentindo. Mas é fato. E da Lua, da China tá mais proporcional, o tamanho da Terra. Tudo que eu reclamei, a China arrumou. Parece que foi só pra zoar os Estados Unidos. Porque, mesmo assim você vê que. Ah, mano. Não dá, cara. É engraçado. São tempos engraçados. Mas pra ser gênio aqui não conta. Você pode parecer gênio agora. Mas futuro olhando isso, os caras vão falar, porra, também, né? Caralho. Não dá nem pra se gabar muito, não. Ô, povo burro! Sensacional de filmar mesmo, de propósito, a nave voando com a câmera que ficava no rover lunar. Sim, E na última, na Apollo 17, foi o pessoal daqui da Terra que operou a câmera. O entendi. pessoal de TV, Sim. pra fazer ela seguir. Ah, legal. E o negócio é uma das histórias mais fantásticas dentro da exploração Você espacial. lembra Isso aí. daquele, você falou do pessoal operando aqui da Terra, lembrei daquele robonauta. Você lembra que eles fizeram? Que era um robô que o cara botava como se fosse uma realidade virtual. Salve, e parecia salve, André. Que ele tava na Sim. Lua. Interessante esse. dá. Eles ainda fazem isso ou não existe mais esse, Cara, tem conceito? tem um robonauta, tem um dentro da estação espacial que ajuda os astronautas. Legal. É. Mas a história mais legal de robô é o Fedor. Você não Fedor conhece, é um não. robô russo. É o nome de um lutador russo, foi. É. Fedor Emelianenko. Exatamente. Ah. Ele é o Fedor. Não, imagina, né? Chegava lá o Messias, sei lá, em Ciro II. O cara chegava lá, porra, levar o Império Persa, né? Da hora, mas... Ô, os povos, você chegava lá, os povos tinham conhecimento sumério, né? Tinham conhecimento de todo o circuito, né? Todo mundo sabia as realidades. Pra você ser gênio ali, né? Era foda, né? Aí vem Alexandre, né? Pô, vem Alexandre. Todo mundo com o Império Persa ali, todo mundo com conhecimento persa. Geometria, simetria. Né, caralho? Como que eu vou assustar esses caras? Como que eu vou ser gênio pra esses caras que sabem tudo, né? Aí vem os romanos, vem Júlio César, caralho. O que eu vou levar aqui, mano? Os caras sabem tudo da Grécia, da Pérsia, mano. Tá ligado? Como que eu vou impactar, tá ligado? Os caras tinham que ser foda, né? Agora! Bateu uma pedra, explodiu, virou a lua do tamanho do sol. Que vergonha! Ele foi colocado dentro da Soyuz, sozinho, só ele. Entendi. Ele bateu até continência na hora que ele lançou. É mesmo? É legal pra caralho isso aí. Aí ele foi. Aí a Soyuz, ela vai acoplar com a estação espacial, o acoplamento é sempre automático.
Entendi. Só que às vezes dá problema. Tá. E esse dia deu problema. Mano, todas as mitologias de todos os reinos fizeram mais sentido que isso. Que bateu uma pedra na terra, voou, saiu a lua, ficou girando com o tamanho do sol perfeito, porque nós demos sorte. os antigos iam falar, vamos tomar no... vamos se fuder. Você fala que o céu trepou com a terra, até entendo. Lógico, tô vendo aqui, ó. O céu encostando na terra ali no horizonte e os filhos crescem. Ah, tá bom. Qualquer mitologia faz mais sentido que bateu uma pedra, saiu a lua do tamanho do sol, que tá lá 400 vezes mais longe. Não, mano. Só que quem tava dentro da nave? O robô. Pelo amor, O velho. robô não conseguiu acoplar. Ai. Tiveram que fazer o robô voltar. Era o robô que tava pilotando? Era o robô, foi só ele. Foi uma nave Entendi. só com o robô. Então ele era tudo. Ele era o piloto, ele era o comandante, Entendi. ele era tudo. Mas era inteligência artificial? Cara, Era muito engraçado. automatizado? Tá, aí a gente já não sabe que nível de IA que tinha ali rodando. É. Isso aí faz um tempo já. Já tem mais de 10 anos, não, né? Aí os caras vão falar, nossa, Messias, o que vocês fizeram aí? Nossa, Brasil, o que vocês fizeram? Vocês são gênio, hein? Nós convencemos a humanidade que uma pedra não bateu na Terra e gerou a Lua. Por coincidência, perfeita, do mesmo tamanho do Sol. E convencemos, hein? Convencemos que os 7/12 estão em tudo, que o arco-íris tem 7 cores, que a música, você estica um barbante, ela divide em 7 e depois começa de novo. Olha! Que gênio! Ai, ai, ai. Foda, viu? Não, tem menos de 10 anos. Menos, né? Tem menos de 10 anos. Não Deve tava ter tão uns avançado assim, 5, né? 6 anos. Não tava tão avançado, mas também a gente não sabe qual o nível de coisa que Fora, Cauã, que não tem água sem nós, né? Pro cara falar, a água veio do espaço na Terra. Se é água, você tá comparando com você, com a sua densidade. Porque a água é um ritmo molecular, que em relação a você, que senão seria gás, ou seria gelo, ou seria só átomo. Então o cara já tá se incluindo no bagulho. Sem ele não era água caindo na Terra, porra. Ó! Mas o mais legal é o seguinte, ele foi, não acoplou, Aham. voltou, pegaram o robô, guardaram numa caixa e jogaram num porão lá na Rússia. Ele tá lá, cara. O Fedor tá lá guardado porque ele não conseguiu cumprir a missão, ó. Ficou de castigo. Ficou de castigo, imagina se esse robô... E era um robôzão, cara. Entendi. Era um bichão Gastaram a grana, né? 1,80 m grande. E ele andava assim. Eu fico chateado que os russos mandaram a cadelinha lá. Como é o nome dela? Laika? Vai mandar uma cachorrinha pro espaço? Manda um filho da puta. Manda um... Mancada, né? Perdão, Deus. Manda um assassino, estuprador. Manda um filho da... Manda ele pro espaço pra lá, pra testar. Já fala pra nós como tá. Manda a cachorrinha. Imponente, né? Imponente. Cara, era muito legal, porque na hora que lançou a nave, ele pegou e fez assim, ó. Seu continência e tudo. Cara, doideira, cara. Doideira. Robô russo é outra história, né? Pô? Hã? Robô russo é Robô outra é outra história. história, cara. É, disciplina, né? Mas não conseguiu acoplar. Putz. Falando em robô, Sérgio, essa história do Elon Musk da gente ter 10 bilhões de robôs na Terra, você não fica preocupado, não? Responde pra gente uma Eu outra fico pergunta preocupado. que a gente tem feito aqui. Mas como, Matheus? Mano, eu não entendo por que é difícil, Matheus. Me explica. Por que é difícil pro coletivo interpretar que as coisas ao redor têm base em nós mesmos? Por que é difícil, velho? Só é água, só é líquido, se você comparar com a sua solidez. Sua solidez é um ritmo molecular. Você compara com você pra definir o que é sólido, o que é líquido, o que é gasoso, comparado a você. Não é óbvio. Não é óbvio, por favor. Você acha o Elon Musk herói ou vilão da ciência? Os dois, cara. A minha lógica é para consistente, pô. Eu sou adepto do Newton da Costa. Né? Um pouco dos dois? Os dois, pô. Entendi. Ele é herói e vilão ao mesmo tempo. Galerinha. O bagulho é louco.